Para 500 milhões de católicos, é o evento do século que começou em Roma com a procissão de 2.400 padres da igreja em direção à Basílica de São Pedro. Em 11 de outubro de 1962, abre-se o Concílio Vaticano II, o primeiro concílio da igreja desde há um século. Esta procissão excepcional preludiava a abertura do concílio ecumênico pelo Papa João XXIII. Como bispo e tendo participado ativamente da preparação, Dom Lefebvre faz parte dos padres conciliares. É um homem que chega ao concílio relativamente confiante. Ele julga que a preparação foi bem feita. Rapidamente, porém, numerosas informações lhe indicam que existe uma incerteza que... uma tendência, eu diria, mais liberal, entre aspas, entre muitas aspas, que está se organizando e que pode ter uma força muito influente e marcar os espíritos e a qual é preciso responder. O desenrolar desse concílio foi, por assim dizer, confuso desde os primeiros dias, até mesmo em sua preparação. Documentos foram preparados e elaborados. Eram exatamente os esquemas preparatórios do concílio. Mas esses esquemas foram desconsiderados e abandonados. Os esquemas preparados há 3 anos são então rejeitados desde os primeiros dias. Correntes revolucionárias apareceram com muita violência, sobretudo da nova teologia, da Nouvelle Théologie. E, na prática, os grandes inspiradores foram particularmente os teólogos franceses. Basta pensar em nomes como Congar, Chenu, de Lubac. E foram justamente esses teólogos que influenciaram as ideias dos padres conciliares e dos bispos. O mundo ficaria chocado demais se a igreja chegasse dando essa impressão de que eu sou a solução de todos os problemas, eu tenho a solução para todos os problemas. Não. Nós viemos somente para colaborar, para tratar de colaborar com o mundo, sem nos impor e trazendo, talvez, aqui e ali, algumas luzes. No fundo, do que é que se tratava? O centro do concílio era uma tomada de consciência da igreja por ela mesma, no nosso século. Uma tomada de consciência que não resultaria, como nos concílios precedentes, em definições e condenações de erros. Pelo contrário, uma tomada de consciência realmente aberta, universal, onde a igreja tomaria consciência dela mesma perante o mundo. Às vezes dizemos, ou podemos dizer, mas por que Dom Lefebvre insistiu tanto no fato de que o concílio era pastoral, de que se tratava de um concílio pastoral? Na verdade, não foi Dom Lefebvre que inventou isso. Foi o próprio concílio que se fez pastoral e que, às objeções da minoria, que propunha precisões doutrinais, respondia: não, somos um concílio pastoral. O senhor teria razão de pedir isto, caro padre, se nosso concílio fosse doutrinal, mas ele é pastoral, e então trata-se de um gênero literário diferente. Mas apesar de afirmarem não tocar em nenhum dogma católico, os bispos votam textos fundamentais que modificam as relações entre a igreja e o mundo. Lefebvre lui-même a très bien résumé. O próprio Lefebvre resumiu claramente. E essa forma de resumir me parece dizer muitas coisas. É a Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa significa liberdade, igualdade, fraternidade.
O concílio caminha em direção a uma declaração sobre a importância da liberdade de consciência. Condenada pelos papas do século XIX, a liberdade religiosa é reconhecida pelo Concílio Vaticano II. Desse modo, todo homem passa a ter o direito de professar abertamente o que lhe dita a consciência. O voto provoca reações no mundo inteiro. Estamos felizes em constatar que o cristianismo, com essa nova definição da liberdade religiosa, se junta ao concerto das religiões semíticas, isto é, o judaísmo e o islamismo, pois, pelo que sei, tanto o islamismo quanto o judaísmo sempre admitiram este princípio de tolerância para todos os homens. Dom Lefebvre se recusa a votar em favor do texto sobre a liberdade religiosa. Ele vê nisto a promoção do erro ao mesmo nível que a verdade. Se pudéssemos resumir sua posição num slogan, seria o seguinte: nós estamos na verdade. Só a verdade tem direitos. O erro não tem nenhum direito. Por isso, os que não estão na verdade não têm direito nenhum. É uma afirmação um tanto maciça, mas creio que era mais ou menos a sua posição. L'Église dit qu'on peut tolérer l'erreur, vous voyez, parce que pour l'Église catholique, les autres religions sont dans l'erreur, et donc si on peut tolérer l'erreur, mais jamais on peut avoir un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est donné par Dieu, en définitive, puisque la nature, l'Église considère que c'est Dieu qui nous a donné la nature, donc c'est lui qui aurait donné un droit aux hommes de pouvoir publiquement diffuser leurs erreurs dans la société. Ça, c'est une chose qui est absolument contraire à tout ce que l'Église a affirmé autrefois. Deuxièmement, em segundo lugar, a autoridade, o governo da Igreja, deve ser colegial. Um grupo em que todo mundo deve se expressar. Liberdade, igualdade. O debate sobre a colegialidade é sem dúvida o que mais desencadeia as paixões. Toca no próprio poder do Papa e no dos bispos. Nesta rixa, Dom Lefebvre encontra-se ao lado do secretário do Santo Ofício, o cardeal Ottaviani, e contra o bispo de Lille, o cardeal Liénard, que o havia ordenado e sagrado bispo. Os bispos participam desta infalibilidade, não ao lado do Papa, mas unidos a ele, pois ele faz parte do colégio episcopal. Colegialmente, o Papa os faz participar do governo universal da Igreja. Isso acontece no concílio. O concílio é infalível e são os bispos unidos ao Papa. Não se pode impor, nem sequer um concílio. Ninguém pode fazer esta imposição ao Santo Padre. Ele recebeu sozinho, individualmente, o mandado por Nosso Senhor de ser a base, o fundamento da Igreja e de ser o pastor universal. Então, a colegialidade para Lefebvre vai se tornar um combate terrível, porque ele diz: se há colegialidade, há igualdade. Então, sendo eu um dos bispos da França, e havendo uma conferência episcopal, vamos votar para saber se devemos fazer isto ou aquilo, e eu terei que me submeter? Isso é outra vez a Revolução Francesa. Trata-se de uma reforma que atinge todas as dioceses diretamente interessadas no governo da Igreja. Consequentemente, assistimos agora a um abalo sísmico que sacode toda a cristandade e que terá consequências que todo mundo irá perceber. Além de tudo, creio que Dom Lefebvre foi o único naquela época a prever o seguinte problema. Ele disse: e o poder do bispo vai diminuir por causa disso. O poder do bispo em sua diocese. De fato, minha atenção não estava muito voltada para este ponto,
Mas ele viu muito bem, pois vemos que com o desenvolvimento do núcleo dirigente da administração central dos episcopados, o bispo e a sua responsabilidade pessoal ficaram muito diminuídos. O concílio também vai modificar profundamente as relações da Igreja com as outras religiões. Daqui em diante, aqueles que se separaram da Igreja são considerados irmãos na fé. A Igreja dizia, eles se separaram de mim, pois bem, que voltem para mim aqueles que se separaram. Eles é que têm um caminho a percorrer. Ao passo que agora, e creio ser esta a novidade profunda do ecumenismo que vemos nesse concílio, os católicos pensam que a mudança que ocorrerá na unidade da Igreja não deve ser feita, por assim dizer, em sentido único, de modo que nós pensamos, isto é realmente novo. Nós sentimos, sabemos e proclamamos, nós católicos, que temos de fazer também um grande esforço em nossa Igreja, para poder acolher todos os nossos irmãos separados, de maneira que eles possam sentir-se livres numa Igreja realmente una. L'œcuménisme, n'est-ce pas, met pratiquement toutes les religions sur le même pied et donne le droit commun à toutes les religions. Et c'est là, précisément, un problème, à mon sens, excessivement grave, parce que le fait de mettre toutes les religions sur le même pied détruit l'Église. Si l'Église, se disant, doit se dire comme la seule vraie et possédant seule la vérité, si elle met ce qu'elle appelle les erreurs, les autres religions erronées, sur le même pied qu'elle, nécessairement, elle n'a plus qu'à disparaître, elle n'a plus de raison d'être. Não tratamos mais os protestantes como heréticos. São os nossos irmãos na fé. Por pouco não dizemos também que os muçulmanos são igualmente nossos irmãos, porque acreditam em Deus. Liberdade, igualdade, fraternidade. Para Dom Lefebvre, é o demônio que entra. O demônio é a Revolução Francesa, que entra na Igreja. O essencial do concílio acontece nos bastidores, e a organização prévia dos padres liberais permite o sucesso de suas ideias. Só muito mais tarde é que alguns bispos conservadores se organizam. Com o italiano Carli e os brasileiros de Proença-Segor e de Castro Maier, Dom Lefebvre constitui o Cetus Internationalis Patrum, o Grupo Internacional dos Padres. Esse pequeno Cetus era uma organização que reunia 250 padres conciliares, ou seja, bispos, que não assinavam nada para entrar no Cetus. Era simplesmente uma lista de endereços. Dom Lefebvre foi nomeado presidente e organizou principalmente as coisas materiais, tais como o problema de edição dos textos e as fotocopiadoras, o trabalho dos secretários que deviam datilografar a cada dia as informações para o voto na sessão seguinte. Graças a esta organização prática de Dom Lefebvre, eles conseguiram bloquear várias vezes a máquina progressista do concílio. Conseguiram algumas vitórias e, em particular, adiaram por 5 vezes seguidas o documento sobre a liberdade religiosa. Houve, então, incontestavelmente, uma ascensão do poder desta ação, porque Paulo VI queria obter o acordo mais unânime possível e, sob esse ponto de vista, ele se viu obrigado a fazer certo número de concessões, modificando ele mesmo alguns textos. Por exemplo, no texto sobre o ecumenismo, existem certas fórmulas que foram modificadas pelo próprio Papa, baseado nas emendas propostas pelo Cetus. No dia 8 de dezembro de 1965, o Papa Paulo VI encerra oficialmente Vaticano II. Vira-se uma página na história da Igreja. O lado conservador inquieta-se e já pensa em minimizar a aplicação do concílio. Como superior geral, Dom Lefebvre tem a obrigação de aplicá-lo em sua congregação. Penso que, de início, ele achava que a aplicação do concílio seria dirigida por Roma e que o essencial das questões perigosas seria controlado. Acontece que entre 66 e 68, ainda como superior geral dos espiritanos, ele pôde ver as derrapagens que já aconteciam, sobretudo na província espiritana da Holanda. A província já estava completamente fora de controle, totalmente, em particular os jovens.
os escolásticos e outros, que esperavam o casamento dos padres e zombavam das constituições. Na preparação do capítulo, tudo era considerado ultrapassado, ridículo. Já estávamos do outro lado do espelho, e isso era antes de maio de 68. Nesse mesmo ano, Dom Lefebvre, que tinha sido eleito superior geral por 12 anos, renuncia ao cargo. Ele bate de frente com a crise do sacerdócio. Essa crise começou no decorrer da década de 60, sobretudo a partir de maio de 68. Trocas e diálogos. O manifesto que data do final de 68 e que preconiza o casamento dos padres, seu engajamento na política, assim como nos sindicatos e no trabalho, gerando uma dessacerdotalização e uma dessacralização completa da função sacerdotal. Em todos os seminários, o agiornamento, a adaptação à atualidade, é sinônimo de maior participação dos jovens e de adaptação ao mundo contemporâneo. Creio que as estruturas que se definiram neste início de ano durante nossos conselhos gerais levam justamente em conta esta participação, e fomos realmente nós, seminaristas, com a equipe de animação, que estabelecemos juntos essas estruturas em função dos desejos e das necessidades de cada um. Cada vez mais, assistíamos a uma dessacralização do sacerdócio, e a formação dada nos novos seminários estava realmente a léguas de distância daquela que tínhamos recebido em nossa época, não é verdade? De modo que os jovens padres, não digo que não tenham tido mérito, mas eles saíam e não tinham a formação doutrinal como nós tínhamos recebido, e assim eles iam, cada vez mais, de experiência em experiência, me entende? Até mesmo em Roma, as instituições de formação eram animadas por esse movimento inovador. No seminário francês, eu esperava encontrar o que convinha, e então aconteceu que os seminaristas franceses, em pleno período de eleições italianas, apanharam do chão uma bandeira sobre a qual podíamos ler "Vota comunista", e a colocaram sobre o terraço do seminário, e isso foi objeto de artigos de jornais. E esses mesmos seminaristas, algum tempo depois, fizeram uma procissão blasfematória, com uma estátua do Sagrado Coração, tendo à cabeça uma peruca à la Luís XV. E esta estátua ficou no quarto de um seminarista durante um mês, sem que ninguém lhe dissesse nada. Foi nessa mesma época que o cardeal Marty, então arcebispo de Paris, fez um elogio ao movimento estudantil de contestação de maio de 68. Os senhores também ficaram emocionados com o que aconteceu no último mês de maio, a irrupção de uma juventude inteira, uma juventude que de repente quer ocupar seu lugar na vida. Sentimos também nesses eventos de maio uma seriedade da classe operária que procura não só ganhar seu salário para viver, mas também que busca encontrar sua liberdade, ser independente, também ser respeitada pelo que é. Muitos católicos se afastam da igreja por causa desses sermões progressistas, de esquerda. Essa ausência de reação contra as ações comunistas, sim, numa área que é muito importante diante da propaganda comunista, da ideologia comunista, de tudo isso. Eis aí um bispo. Eis aí um bispo que fala do comunismo. Que disent les communistes? Ils disent que la religion est une aliénation. Oui, c'est vrai, la religion est une aliénation, en ce sens que nous donnons nos corps, nos âmes, notre intelligence, notre volonté dans les mains de Dieu. Nous nous aliénons pour nous donner tout entier à Dieu, tout entier à celui qui nous a créés. Vous vous aliénez pour un parti, pour des hommes. Vous mettez toute votre nature, toute votre puissance, tout ce que vous avez dans les mains des hommes. Eu vi muitas pessoas naquela época voltarem à prática religiosa, também com um bispo desses,
Mas aos olhos dos fiéis, a mutação mais visível vinda do concílio foi, sem dúvida, a mutação da liturgia. Desde 1969, Paulo VI ordena a aplicação do Novus Ordo Missi, em vez do antigo missal dito de São Pio V. Depois da consagração, é a comunhão sob as duas espécies. Entre outros, trata-se de um dos numerosos esforços feitos atualmente para se renovar as formas da missa católica. Tudo isso faz parte de um conjunto que ninguém teria previsto 10 anos atrás. Há 10 anos, ninguém pensava na presença de nossos irmãos separados na Basílica de São Pedro. Há 10 anos, ninguém imaginava uma missa dialogada como essa que ouvimos hoje, de manhã. Isso são reformas na vida da Igreja, na liturgia da Igreja, na constituição da Igreja, que não teriam sido supostas no passado. Apesar das proibições, Dom Lefebvre decide se opor à missa nova e continuar celebrando a antiga. Ele tinha plena consciência de que essa missa tinha sido feita num acordo com os protestantes para eliminar tudo o que lhes desagradava, e assim, deixando de lembrar as verdades fundamentais da fé, corríamos o risco de perdê-la.